E se eu disser pra você que existe cura pro homossexual? Se você teve curiosidade, meu nome é Paulo e esse é mais um vídeo do meu canal Cala a Boca e Faz. Vem comigo! Sem mais enrolação, eu vou mostrar pra vocês hoje os 10 caminhos que eu utilizei durante toda a minha vida para ser curado na homossexualidade. E o primeiro ato que aconteceu comigo foi com 14 anos, quando eu fui pra minha primeira terapia. Eu fui conversar com a minha mãe, tava já tendo alguns sentimentos contrários do normal da sociedade, ou que a sociedade impunha pra mim. E aí minha mãe não sabia o que falar, não sabia o que fazer, e a única coisa que ela fez foi pensar, bom, já que eu não consigo resolver, eu vou levar ele numa terapia. Procurou um psicólogo pra mim e eu fui na primeira sessão de psicologia. E eu lembro que na conversa com essa psicóloga eu comecei a relatar de alguns sentimentos que não eram muito normais, alguns feitiços que eu tava começando a ter, que hoje eu sei que são feitiços e naquela época eu não sabia o que era. E eu conversando com ela, essa psicóloga percebeu que era mais uma questão de identidade própria do que homossexualidade. A gente não falava, na verdade, naquela época ela nem tocava no assunto homossexual. Ela chamava de imaturidade sexual. E aí os anos se passaram, passei por vários processos, conheci alguns amigos e esses sentimentos foram se aflorando e eu fui descobrindo todo esse sentimento homossexual. Mas eu vinha de um berço católico, depois fui para um berço evangélico e aí isso foi agravando porque eu tinha que sempre me recusar. E aí vem o segundo passo e o segundo caminho a qual aconteceu na minha vida, que foi mais ou menos com 19 anos, quando eu fui para minha segunda sessão de terapia. E nessa eu mesmo procurei por conta própria. Eu estava morando com meu pai e já tinha virado evangélico, já tinha me batizado, já tinha passado por vários processos, já era firme na igreja. Mas aí, como a igreja impunha e sempre falava que a homossexualidade não é normal, eu continuei buscando caminhos para poder me curar disso. E aí foi quando eu vi que eu estava começando a me apaixonar por um rapaz na faculdade. E com isso, eu fui buscar essa terapia e eu fui para minha segunda sessão de terapia, a qual tivemos um pouco tempo de consulta e também não tive resultados. E aí passou mais um tempo e eu entrei na terceira sessão e aí passou mais um tempo e eu passei pela terceira etapa da minha vida, a qual eu decidi mudar de igrejas. Como eu disse, como algumas pessoas já sabem, que eu já tinha falado nos outros vídeos, eu fui católico até os mais ou menos 16, 17 anos, depois eu fui evangélico, fui para uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. Depois de ter entrado nessa igreja, eu me afastei um pouco e fiquei na igreja chamada Adventista por mais ou menos um ano. Saí da igreja Adventista, voltei para a congregação. Logo em seguida, eu passei outros processos, outros sofrimentos e mudei de igreja de novo. Fui para uma igreja chamada Igreja Batista, independente. Fiquei também mais um ano nessa igreja, voltei para a congregação de novo, a qual era mais a minha raiz evangélica, sempre eu voltava para lá. E aí, por último, eu fui para uma igreja chamada Videira, que foi a última que eu frequentei até o presente momento. E mesmo com essas mudanças, ainda assim, eu não achava cura. E aí eu entrei no quarto passo de todas as minhas tentativas, que foi contar para os meus amigos, a qual eu já contava. Então eu nunca fui de esconder, nunca fui falso com ninguém. Então eu contava para meus amigos que eu sofri, que eu queria libertação, e alguns amigos falavam que oravam por mim, que estavam orando. E foi por anos essa história de amigos orando por mim, orando por mim, orando por mim. E eu na mesma tentativa, e orava. Muitos pregadores vinham em rodas de oração, pregava que eu ia ser liberto, que eu ia ter esposa, que eu ia ter filho, e pregava. E eu contando pros amigos, contava para um, contava para outro, sem medo. E muitas pessoas viravam para mim e falavam que eu não deveria fazer isso, que eu não deveria contar para as pessoas, porque elas não entendiam. Mas eu precisava ser liberto, eu não gostava de ser falso com as pessoas. E aí, nós entramos então no quinto passo, a qual foi com 30 anos, há mais ou menos uns 2 anos atrás, quando eu entrei numa chamada sessão de libertação com uma pessoa, e nessa época eu já estava com um grau de depressão muito avançado. Eu já estava extremamente obeso, eu já estava extremamente abatido, triste, já não estava com tantos amigos mais, já estava muito acabado. E foi através de um amigo meu, que hoje nós não nos falamos mais, mas através de um amigo meu, que ele viu o meu estado de sofrimento e achou uma pessoa, que essa pessoa fazia sessões de libertação, e contou a história, e ela mandou me procurar ela, eu fui procurar ela, e aí passamos por uma sessão de libertação, que por respeito a ela eu não vou contar detalhes, porque apesar de hoje eu não ter a mesma fé que a dela, por não viver a mesma coisa que ela vive, mas eu a amo muito porque ela me ajudou muito apesar de todas as coisas. E aí nessa sessão de libertação, eu fui liberto sim da depressão, eu comecei a emagrecer, eu comecei a me cuidar mais, e várias tristezas foram embora da minha vida. Porém, a homossexualidade ela continuou na minha vida, e aí eu tentei ficar com alguma menina, mas não deu certo, eu continuava frustrado do mesmo jeito, o sentimento era o mesmo.
E aí eu fui para a sexta tentativa, a última igreja que eu entrei, eu contei pro pastor sobre a situação e ele falava para mim que na verdade eu não era homossexual, que era só uma coisa da minha cabeça criada pelo diabo. E eu comecei a crer naquilo e viver aquilo, tentei o máximo viver aquilo. E aí tive as minhas experiências nessa igreja, tive algumas decepções, não vou entrar em detalhes. E aí contei para esse pastor e ele disse para juntar com a galera e tudo mais, mas eu não me sentia acolhido. Por mais que eu tentava, por mais que eu tentava me adaptar às pessoas, eu sempre via olhares de julgamento, pessoas que achavam estranho, enfim, várias situações e que eu não gostava. E uma coisa que eu queria muito, que eu conto nas lives, eu contei em outros vídeos, que era entrar no Ministério de Louvor e não deixaram. Até fiquei sabendo que foi por causa de todos os meus sentimentos homossexuais. Apesar de que eu não era praticante, eu fiquei buscando essa cura por tanto tempo. E mesmo assim, não era praticante, eu aguentava firme. Mas mesmo assim, não me deixaram entrar no Ministério de Louvor. E aí nós entramos no sétimo passo, que a qual foi tentar ficar com mais meninas, né? Beijei alguma aqui, outra ali, mas não era a mesma coisa, não gerava nada em mim. E aí entrei no oitavo passo, que foi um passo da própria igreja que dizia que a gente tinha que profetizar, e eu pregava e profetizava pra mim dia e noite com várias orações. Eu chegava a chorar de joelhos e de berrar, assim, de tanto choro. Eu lembro que eu abracei o travesseiro e fiquei deitado por horas no chão, por tantas vezes eu profetizar e orar, não só por causa da homossexualidade, mas várias vezes eu me senti impactado com as orações, muito emocional. E a minha vida não, na verdade, ela só ia piorando, meu estado emocional ia piorando. Eu tinha dado uma melhorada na sessão de libertação, depois fui piorando de novo. Continuei nesse processo de profecia, não via que dava certo, e então entrei no nono passo, que foi a minha última e recente terapia, que foi a minha sexta terapia, porque nesse processo eu tinha passado por outras terapias, a qual se eu fosse contar ia ficar muito extenso. E aí eu passei pela minha última terapia, que é o que eu faço até hoje. Através desse psicólogo eu comecei a me identificar mais, a me achar mais. E aí eu comecei a ter certas curas, mas eu percebi que apesar de estar entendendo algumas coisas, porque esse último terapeuta, ele viu claramente que eu tinha um problema maior, que era de identidade. Não que eu fui induzido a assumir a homossexualidade, porque a gente nem tocava muito nesse assunto. A gente tocava mais sobre os meus sofrimentos cotidianos e tudo mais. Mas aí, com as terapias, eu entrei no décimo e último passo. Eu resolvi me libertar de vez, e aí eu fui curado na homossexualidade. Mas aí você me pergunta, você foi curado da homossexualidade? Não, eu fui curado na homossexualidade. Eu hoje sou livre, e realmente eu fui curado. Eu tentei a cura gay durante todos esses anos e eu sou livre. Eu sou livre hoje, eu me aceito, eu sou feliz como eu sou. Se existe condenação para isso, eu acredito fielmente que isso é um problema que não tem que ser eu para resolver. Se realmente existe, quem vai ter que resolver isso é Deus, não vai ser eu, porque o que eu tinha para fazer eu fiz. Foram 31 anos tentando de história e hoje eu tô aqui livre e liberto, graças a Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no meu canal, me siga nas redes sociais, galera, que várias vezes eu tô postando alguma coisa. Me siga nas redes sociais, me façam perguntas, manda direct pra mim sobre o que vocês querem que eu fale, que eu vou falar nos próximos vídeos. Tchau, tchau, até a próxima. Beijo!